Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Meu nome é Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua família. Se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo e acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Convido você que pegue a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, e vamos juntos estudar as Sagradas Escrituras. O livro é o livro de Mateus, capítulo 24, verso 36, que nos diz o seguinte: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Olha só. E diz mais: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando de um dia e uma hora que ninguém sabe. Agora veja só, do que o Senhor Jesus está falando. O verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, a respeito daquele dia e hora, Jesus está se referindo à sua vinda, à sua volta, e diz que aquele virá com poder e muita glória. Nós sabemos com certeza que o Mestre virá, porque a palavra de Deus ela não mente. Agora veja só, o que precisamos fazer então para ter esse encontro com o Mestre, para estarmos prontos então para a sua vinda? A Bíblia dá algumas dicas, como nós devemos nos preparar para esse encontro. A primeira dica, eu convido você aí no livro de Atos 3, verso 19. Então vamos lá. Atos 3, verso 19, que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte, 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a Bíblia está dizendo que é preciso nós nos arrependermos e ao mesmo tempo nos convertermos. Arrependimento dos pecados cometidos, de uma vida que nós vivíamos toda errada, e agora nós nos arrependemos dessa vida, E ao mesmo tempo aqui fala bem assim, convertei-vos, ou seja, aquela vida de erros, nós vamos deixar para trás. Você percebe? Então o primeiro passo aqui é que nós devemos nos arrepender e nos converter. Devemos abandonar o pecado. Quando nós pegamos o livro de João, nós temos 1 João, capítulo 1, verso 9, nós temos também uma outra dica que nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você percebe o seguinte, a primeira dica lá foi arrependimento e conversão, não é isso? Aqui está dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados a Jesus. Se houve arrependimento de pecados, se houve uma conversão, nós devemos confessar os nossos pecados a Jesus, porque aqui diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar. Você percebe? Então, arrependemos os nossos pecados, nos convertemos, confessamos os nossos pecados a Jesus, mas tem uma outra dica para podermos então, naquele grande dia, podermos ser chamados para ir com o Senhor Jesus para as mansões celestiais. E onde está essa outra dica? Vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, e o verso é o verso 16. Olha só o que diz Marcos 16, verso 16, que nos diz o seguinte, folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja só, a outra dica aqui é crer no batismo, assim como Jesus foi batizado nas águas,
nós devemos também passar pelo mesmo processo, ser batizado também. O batismo aqui é uma declaração pública que você está entregando sua vida a Jesus e agora, pela graça de Deus, você quer ser uma nova criatura, você quer viver agora nos caminhos de Deus. Você percebe essa dica, e essa dica é importante porque nós temos que passar pelo processo do batismo. Perceba que houve em nossa vida arrependimento e conversão. Nós confessamos os nossos pecados a Jesus. E agora, para fecharmos então, nós precisamos passar pela experiência do batismo. Mas também agora nós temos uma outra dica, e essa é a dica final, que nós precisamos fazer então, para que naquele grande dia nós possamos ouvir do Mestre Jesus as palavras: vinde bendito de meu Pai, para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Qual é essa outra dica? Vá no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos lá, Mateus 24. E olha só o que diz o verso 13. Nos diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, você percebe, nos arrependemos, nos convertemos, confessamos os nossos pecados, passamos pela experiência do batismo, mas aqui diz que nós temos que perseverar nessas coisas que nós fizemos, perseverar no caminho do Senhor Jesus, não desistir do caminho do Senhor Jesus até que Ele volte. E se assim nós fizermos, naquele grande dia então, nós vamos poder ouvir do Mestre as palavras: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A pergunta que fica aqui nesse momento, no presente estudo, é: quer você tomar essa decisão de passar pelo arrependimento, de converter-se? Quer você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus? Quer você entregar sua vida publicamente ao Senhor Jesus e dizer agora que você pertence a Ele? Quer você perseverar nesses caminhos até a volta de Jesus? Se você disser sim, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar aí a sua decisão, que Deus possa abençoar aí a sua vida. E se assim você fizer, naquele grande dia nós vamos ter o prazer de ver o Mestre Jesus nas nuvens do céu. Imagine a cena gloriosa, Jesus vindo nas nuvens com milhares e milhares de anjos. As trombetas são tocadas e agora Jesus pede aos anjos que venham à terra e separem as ovelhas dos bodes. Mas eu e você, pela graça de Deus, nós queremos ser ovelhas, né? Queremos ser separados para ter um encontro com Jesus. Sabe, que Deus possa estar contigo e que Deus ilumine a sua vida e que você possa tomar essa decisão ao lado do Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, confie nele e o mais Ele fará. Feche os olhos, quero orar com você. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Vimos aqui algumas dicas que nos prepara para ter um encontro com o Senhor naquele grande dia e hora que é a tua volta. Esteja com meu amigo, com minha amiga que assistiu esse vídeo. Abençoe a eles de uma maneira toda especial e que eles possam tomar a decisão ao teu lado. Obrigado por esse momento. Nós somos gratos a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.